Começar. Posso ler hoje? O Evangelho? Uhum. Tá. Você lê o Evangelho, mãe vai ler a página. Quem quer fazer a prece inicial? Quer fazer, Amanda, a prece inicial? Aí depois você já leu o Evangelho? Pode ser. Uhum. Tá. Então deixa minha mãe ler a página. Prove e veja como sou bom. Esse mandamento contém um convite para vivenciar minha presença e também contém uma promessa. Quanto mais você experimentar a vida ao meu lado, mais convencido ficará de minha bondade. Essa compreensão é essencial para trilhar o caminho da fé. Quando se depara com adversidades, o instinto humano duvida da minha bondade. Os caminhos são misteriosos, até mesmo para aqueles que me conhecem intimamente. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos e pensamentos são mais altos do que os caminhos e seus caminhos e pensamentos. Não tente compreender meus caminhos. Ao contrário, passe o tempo se deleitando em mim e experimentando minha bondade. Vai, Amanda, destrava e faz a prece, por favor. Posso? Que entrou 2 ligações agora, desculpe. Então vamos orar, fechar nossos olhos, nos conectar com o nosso mentor, com o nosso eu sagrado e com essa rede de energia aqui, buscando expandir para cada pessoa que precisa de ajuda, de energia, de luz, além de nós. Nosso Pai querido, nosso irmão Jesus, nossa Mãe Maria, nossos amigos espirituais, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do seu Evangelho para buscar aprender e evoluir, mas também aproveitar para deixar que nossa luz haja em benefício do outro. E assim, orando para que a gente tenha a mensagem e as reflexões necessárias que estamos precisando, damos por iniciado o nosso Evangelho de hoje. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pode abrir o Evangelho, amiga, aí você fala o capítulo pra gente. Uma chance para adivinhar qual é o capítulo? Amai os vossos inimigos. Capítulo 12, item 5, os inimigos desencarnados. Podemos? Os inimigos desencarnados. Ainda há outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falhe ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência da lei, que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão
extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu bom grado, não se demonstre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. E aí? Continua ou para? Eu acho que a gente já pode comentar. Qualquer coisa a gente lê mais um pouquinho, mas acho que a gente já pode comentar. Quer começar a falar alguma coisa? Eu achei excelente ter saído isso. Essa semana eu pensei um pouco sobre essa questão dos inimigos desencarnados, sobre os obsessores e sobre como a gente não controla essa questão da vingança das pessoas. E foi interessante ter saído isso porque realmente casou com alguns pensamentos e eu acho que ali vem a solução também para tudo. Às vezes, a gente fica com medo, quem sabe, quem está no espiritismo, principalmente quem tem mediunidade, a gente sabe que os bastidores espirituais, muitas vezes, dependendo da nossa sintonia, a gente se preocupa, teme, e às vezes acontecem situações que escapam ao nosso controle, a gente fica com medo de uma represália do outro, do outro se voltar contra nós, mas eu acho que isso na minha percepção, né? Eu acho que duas coisas saltam ali. Uma grande, pelo menos, duas, né? Uma, a gente tem que ter um bom proceder, a gente não tem como controlar a atitude do outro, mas se a gente tiver um bom proceder e fé, a gente consegue superar esses obstáculos e ninguém é mal em essência. Então, se a gente perdoar e tiver um bom proceder, até aquela pessoa que parece que vai agir de uma maneira ruim conosco por causa de alguma situação, ela pode repensar. Então, eu acho que o não temer, que significa ter fé, né? Ter fé e confiança. O perdoar e acreditar que a essência de todos é divina e boa, acreditar na lei do amor, né? Que a gente leu ontem, faz toda a diferença nessa questão do amar vossos inimigos. Eu acho que, mais uma vez, a gente, de diferentes nuances e reflexões, a gente está aqui lendo o mesmo capítulo e sempre a essência é perdão, saber que somos deuses, temos nossa centelha divina, ter fé e agir no bem. Acho que se a gente buscar incessantemente isso, a gente consegue superar muito obstáculo físico e espiritual. Você estava lendo, aí eu lembrei do filme do Divaldo, né? Que ele tem um obsessor que persegue ele durante muito tempo da vida dele. E aí tem um momento que o obsessor se rende, né? Que é quando o Divaldo... Vou dar spoiler. Quando o Divaldo recebe a mãe dele, um bebezinho chega até ele, né? É o espírito da mãe desse obsessor, e aí ele se rende, né? Mas até chegar esse momento, foram muitos e muitos anos, e Divaldo ali persistindo no bem, persistindo em levando a vida dele,
da melhor forma possível, fazendo a caridade, não levando para o lado ruim, aquele obsessor ali tentando atrapalhar ele. Não, ele foi paciente. E eu também lembrei de outra coisa que às vezes, quando a gente dorme, a gente não lembra, né? Quando a gente sonha, assim, muitas vezes a gente não lembra. E às vezes a gente pode estar perseguindo algum amigo, pode estar perseguindo alguém durante o nosso sonho. E a gente não lembra. Falar. Fala, Pri. Não, mas termina de falar. Não, era isso, que como a gente não lembra, a gente não tem ideia para onde a gente vai, né? Então é importante a gente fazer a nossa prece para poder tentar, antes de dormir, para poder se conectar e tentar ir para um lugar bem legal, para aprender, enfim, e não para sair perseguindo os outros e acusando os outros, porque a gente não tem noção do que acontece muitas vezes durante nosso sono. Então, muitas vezes a gente pode estar perseguindo alguém, não só o desencarnado persegue quem está encarnado, às vezes o encarnado também persegue. Isso acontece. Fala, Pri. Eu levantei o dedo, depois o Alexandre. Então, numa das reuniões mediúnicas, não sei se você estava nessa reunião mediúnica, do Leon Denis, a Jussara estava, e um espírito veio, eu não sei se eu estava doutrinando ou se eu estava na mesa, acho que eu estava na mesa. E o espírito falou para mim e pedindo para que eu não, no momento do sono, eu ia atrás dele e cobrar dele aquele mal que ele tinha me feito. E eu fiquei com aquela cara de que, tipo, como eu estou fazendo isso, né? Enfim, porque o espírito se liberta quando dorme e vai. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a fazer preces por esse irmão e perdoar, mesmo assim, sem meio que consciente saber o que é. Eu não lembro, óbvio, então assim, mas ele pedia porque ele não conseguia ficar em paz porque eu que perturbava ele cobrando sobre algum mal que ele tinha me feito. E aí, nas reuniões mediúnicas também, a gente via muito realmente esse sofrimento desses espíritos que ficam ali atrás de nós encarnados, né? E como, na verdade, a ausência do amor, realmente, a ausência do conhecimento do Evangelho de Jesus. Porque quando a gente ficava ali doutrinando eles e indo, e muitas vezes também, não adianta você ficar ali numa reunião mediúnica tentando ajudar aquele espírito, se o seu comportamento não condiz com o que você faz, você não consegue convencer e ajudar aquele espírito. Então, por muitas vezes, os espíritos chegavam nas reuniões e falavam, mas você que faz isso e aquilo outro, você está falando de Jesus para mim? Então, assim, a questão do amor é realmente a ausência do amor realmente desses irmãos, e quando a gente começava a doutrinar e a gente começava a tratar aquele irmão, né, acolher aquele irmão, a gente via que realmente, às vezes, eles se calavam e realmente não tinha aquele debate, né? E realmente ali a reunião mediúnica para mim foi um aprendizado fora do comum. Como a gente levando o Evangelho de Jesus para esses espíritos atormentados e doentes, como é maravilhoso. E, em contrapartida, é um olhar que a gente vê que a gente não quer ficar igual, né? Naquele sofrimento que eles ficam. Realmente, eu aprendi muito nessas reuniões. Acho que agora é o Alexandre, né? Que ele levantou a mão, Alexandre. Eu acho o tema maravilhoso, assim, e eu tenho uma visão muito, não é cética, mas é muito, diria, dura em relação à obsessão, porque, na verdade, na maior parte das vezes, a gente é a origem da nossa obsessão. Mesmo que a obsessão venha de outro, a gente é a origem da nossa obsessão. E muitas vezes nós somos obsessores de nós mesmos e de outras pessoas e não precisamos dormir para isso. Acordado nos nossos atos
na maneira de falar, de cobrar ou de se posicionar, a gente gera sementes, porque tudo é semente, né? E vai germinar, em algum momento vai germinar. Então, eu ando muito por esse lado da simplificação do evangelho, né? Eu acho que a coisa é muito simples e cada vez mais eu tenho estudado para tentar simplificar cada vez mais o evangelho. E aí termina, na minha visão, que é exatamente a sua ação. É o que você faz, é como você faz, sabe? Se você está no trânsito e xinga uma pessoa, você não sabe o que aquela semente vai se transformar, né? E aí a Priscila falou uma coisa que eu acho muito legal. Várias vezes em reuniões de desobsessão a gente vê isso, né? Espíritos que vêm e falam, mas é você, né? Mas é você que sabe? Então, eu acho que e a gente tem um defeito muito grande, né? O ser humano tem uma dificuldade muito grande, que a gente vive cobrando a colheita e não prestando atenção na plantação. Então a gente passa a vida, cara, querendo o melhor milho, mas esquecendo de botar o milho na terra para amanhã você comer o milho melhor, entendeu? Então isso é... E aí a gente vê isso nas nossas relações. E aí, quando a coisa fica obsessão, né? Quando a coisa fica de encarnado e desencarnado, aí cria uma mística por trás disso, né? Que é o desencarnado, que é... Mas isso acontece todo santo dia, na maneira como a gente fala, né? Ou seja, a gente está sempre plantando o joio e querendo colher o trigo, né? Então a gente está buscando trigo, buscando... E aí essas são as relações. Então é nessas horas que a gente precisa realmente pensar, saber tirar o time de campo, aquela frasezinha que é piegas, mas eu amo, né? Você quer ser feliz ou ter razão, entendeu? Então, quantas vezes, só pelo prazer de defender um posicionamento, né, você agride, você planta uma sementinha, aí chega lá na frente, mas eu não sei por que me odeia, não sei por que tem... É porque é isso. E mais interessante, e que a gente não percebe, olha quantas nuances nós temos, né? Que as pessoas, às vezes, falam determinadas coisas e nos magoam, e elas nem sabem disso, né? Porque são coisas nossas, não são o que ela falou, é o que eu carrego em mim. Agora, eu enxergo isso. E aí, quando a pessoa fala alguma coisa e me magoa, eu falo, pô, me magoou. Hoje eu já consigo trabalhar isso, a gente trabalha legal. Agora, se a gente tem isso, olha a responsabilidade da gente de agir com o próximo. Sabe? E é nessa dinâmica que nascem as grandes obsessões. Nessa dinâmica que nascem as grandes desavenças, né? Então eu gosto da sutileza da coisa, sabe? É muito legal isso. Então assim, poxa, se existe alguém que nos odeia, seja encarnado, seja desencarnado e tal, cara, saiba, a origem somos nós mesmos. Às vezes com, às vezes sem intenção, mas a origem somos nós mesmos. Vamos trabalhar isso. E o mais importante é ficar atento no que nós estamos plantando. Porque aí é aquilo, a gente falou isso semana passada, se não me engano, né, que a gente pede coisas que a gente nem tem mérito para ter, né? A gente espera coisas que a gente nem tem mérito para ter. Hoje nós estamos aqui. A Ju fala de uma maneira que eu adoro, né, cara, que a gente não sabe do que a gente é capaz. E se a gente hoje não sabe do que a gente é capaz, num momento de estresse extremo, imagina o que a gente já fez ontem. O que a gente fez antes de ontem. Entendeu? Pô, se a gente parar para fazer uma análise sincera
da gente nessa encarnação mesmo, cara, quantos pés pelas mãos nós já metemos? Quanta coisa a gente já fez nessa, não vamos falar de outras, não, vamos falar dessa mesmo, né? Quanto a gente já fez, cara. Tá tudo bem, tá tudo bem. Hoje nós estamos na nossa melhor versão, 3.0, né? Legal, vamos cuidar, mas estar atento para a gente não ficar cometendo as mesmas coisas, né? A gente vive, só para concluir, a gente vive num planeta de uma densidade que a gente não tem noção do que seja. O peso desse planeta, o peso dessa energia que nos envolve é muito grande. Então, é muito difícil você vibrar numa energia top. É muito difícil a gente vibrar numa energia top o tempo inteiro. Então, a gente precisa sempre trabalhar isso e estar tentando estar acordado, sabe? Sair da Matrix e estar acordado para a gente elevar mesmo a nossa energia, porque isso que a gente faz aqui é que vai criando, é recarregar nossa bateriazinha. Aí amanhã a gente está aqui de novo e tentando botar nossa energia um pouquinho para cima, porque é muito difícil. Aí a gente esquece, aí a gente planta errado, aí a gente colhe errado. Aí depois a gente fala, poxa, eu não entendo por que um obsessor, por que, né? Mas a gente é a origem disso tudo, entende? É isso aí. Isso aí. Alguém quer completar? Temos alguns minutinhos ainda. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não, só para reforçar. Quando o Alexandre fala, tá tudo bem, como ele mesmo disse, tá tudo bem, tá, a gente errou, mas vamos fazer por onde a gente evoluir, crescer e não cometer mais esse erro nessa encarnação ainda. Vamos aproveitar essa oportunidade de não deixar para depois, né? Tá tudo bem, eu errei, eu sou humano, mas vamos tentar acertar, vamos tentar melhorar, vamos tentar evoluir, progredir o mais rápido que a gente conseguir, entendeu? Quer completar alguma coisa? Nani, fala, Nani. Quando você deu o exemplo do Divaldo, ele enxergou naquele irmão que cobrava alguma dívida dele, né? Que ele sabia, né? Eu acho que ele sabia qual era exatamente a dívida, e o erro do irmão foi cobrar, né? Mas ele se sentiu injustiçado em determinado momento e, como ele achou que até ali a justiça não tinha sido feita, ele resolveu cobrar aquela dívida. E o que Divaldo sabiamente fez? Viu como um ser sofredor, fez as orações que devia fazer para ele, fez o culto envolvendo o nome dele, fez a caridade, procurou mostrar a ele e a todos os outros a mudança que ele havia feito, né, nele mesmo. E no momento certo, quando ele teve a oportunidade de receber essa mãe, ele foi perdoado, né? Então, assim, que a gente enxergue o nosso próximo como nós gostaríamos de ser enxergados. Como a Amanda falou, a gente está falando sempre, vai e volta e fala do amor e fala do perdão. E comentando o que o Alexandre disse, hoje a guerra começa em nós, né? Se nós estamos passando por determinadas situações, nós que procuramos. Então, que procuremos também fazer com que a paz comece em nós, que a gente enxergue nosso irmão como gostaríamos de ser enxergados e que comecemos a nos transformar, né? Erramos, naquele momento era o que nós podíamos fazer, que nós demos conta de fazer, mas hoje a gente já tem conhecimento e já pode fazer melhor, né? Que a gente possa, então, fazer melhor, depende muito da gente. Acho que a Amanda levantou o dedinho, né? Bem rapidinho, só para complementar uma coisa que você e a Nani falaram,
que você lembrou aí do obsessor de Divaldo, e quanto tempo, né, ficou na obsessão e aconteceu, e ele não desistiu, e aconteceu o momento certo do perdão. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa aprender é que cada pessoa tem seu tempo também no processo. Às vezes a gente se arrepende, a gente pede perdão, mas a gente tem que ter paciência com o outro, que ele também leva um tempo para perdoar. Isso também é importante, porque às vezes, quando a gente se arrepende, a gente pede o perdão e quer que aquilo aconteça logo, a pessoa entenda que você realmente se arrependeu, mas faz parte também da lei de amor, né? A gente ter paciência com o processo de perdão do outro, não só com o processo de arrependimento nosso. Então, que a gente não perca a fé nesse intervalo entre o nosso remorso e o arrependimento do outro, entendendo que isso leva um tempo e que às vezes a gente vai ter que respeitar, se afastar e continuar orando, porque também não é fácil para o outro perdoar. A gente erra e o outro leva um tempo para poder processar tudo isso. E que a gente sempre consiga, assim, porque a gente não sabe o que a gente foi no passado, né? Então pode estar acontecendo um ciclo vicioso. Eu sou algoz, eu sou a vítima, eu sou algoz. Que isso termine, né? Que a gente está tendo um pouco de esclarecimento, que termine aqui, que a gente consiga fechar esse ciclo e que pare por aqui. Deu para entender o que eu quis dizer? Que a gente não fique nesse ciclo, que termine aqui, que a gente está estudando, a gente está entendendo um pouco mais e que pare aqui na gente, que a gente não leve adiante isso. E agora, aquele nosso momento que nós amamos. Nani, 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 vem, Nani! Né? Recomece tudo, pare de sofrer. Quer de volta a tua paz, que as esquinas deste mundo lhe roubaram, e te sente sem valor. Teu castelo de areia o mar levou, e tentou mais uma vez, tudo ilusão. O temporal se fez, a lágrima rolou. Só tem uma solução. Depende de você. E Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado. Mesmo assim, ama você. Ele muda no momento a tua vida. Depende de você. E Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado. Mesmo assim, ama você. Só entregue a Ele todo o seu viver. Depende de nós, que possamos cada dia sermos melhores, com a ajuda da espiritualidade, do nosso anjo guardião, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo que somos iguais aos nossos irmãos, a quem tanto tentamos apontar o dedo e julgar. Quando fazemos isso, damos a permissão que o mesmo seja feito em nossa direção. Então, que a gente lembre do amor, que a gente lembre do perdão, que a gente se transforme verdadeiramente, apesar de todas as dificuldades, lembrando que cada um tem o seu tempo. Vamos respeitar o outro, vamos ter paciência, amar e perdoar acima de qualquer coisa. Agradecidos, Senhor, estamos por mais esse dia, mais esse encontro, pelos esclarecimentos aqui trazidos.
Agradecemos também a espiritualidade pela fluidificação das nossas águas, pelo remédio que foi colocado nelas e que possamos tomar esse medicamento e começar o nosso processo de cura, de transformação. Graças a Deus. Coisa mais linda. Obrigada. Oi. Calma. Vamos tirar nossa foto? A nossa foto. Segura o vidrinho da mamãe, então. Tô chamando meu amor para tirar foto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Tchau, gente. Boa noite. Boa semana para todos. Amém. Boa semana também. Luiz. Tchau, gente. Boa noite. Beijo, gente. Uma ótima Sansões, eu semana adorei a pra todo foto, hein? mundo.